A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Pastor Renato de Cristo. Hoje nós vamos deixar aqui a biografia de um dos maiores pregadores que o mundo já viu, Adoniran Judson Jr. Eu espero que você goste. Se você está vindo a primeira vez no canal, se inscreva. Deixe um like, faça um comentário, não custa nada, é de graça e você vai colaborar com a obra de Deus. Amém? Adoniran Judson Jr., ele nasceu no dia 9 de agosto de 1788 e faleceu no dia 12 de abril de 1850. Adoniran Judson foi um missionário estadunidense congregacionalista e mais tarde batista que atuou na Birmânia, atual Mianmar, por quase 40 anos. Aos 25 anos, Adoniran Judson se tornou o primeiro missionário caucasiano protestante enviado da América do Norte a pregar na Birmânia. Sua missão e trabalho com Luther Rice levou à formação da primeira associação batista na América de apoio a missionários. Agora vamos ver um pouco da história e como foi a conversão de Adoniran Judson. Adoniran Judson ele foi criado em um lar devoto. Seu pai era um pastor congregacionalista, mas ao frequentar a Brown University, Adoniran se encontrou com um grupo de estudantes céticos e deixou a faculdade um incrédulo convencido. No entanto, a trágica morte de um amigo próximo, também cético, deixou Adoniran completamente abalado. Embora ainda não fosse cristão, estava com muito medo de permanecer cético. Ele recebeu permissão especial para frequentar o seminário Andover, em Massachusetts, mesmo não sendo cristão. Dentro de alguns meses, Adoniran se tornou seguidor de Jesus Cristo. Enquanto estava em Andover, Adoniran sentiu-se chamado a missões junto com vários de seus colegas de classe. Em resposta, os congregacionalistas formaram a Junta Americana de Comissários para Missões Estrangeiras em 1810. Adoniran e outros 4 foram designados para servir como missionário no Extremo Oriente. Em fevereiro de 1812, foi um mês-chave na vida de Judson. No período de 2 semanas, casou-se com Anne Hellstein, chamada Nancy. Foi ordenado para o ministério evangélico, comissionado como missionário estrangeiro e partiu para Calcutá, na Índia. Os Judsons e seus companheiros de barco, Samuel e Harriet Neal, tornaram-se os primeiros americanos a escolher se mudar de uma nação para outra apenas com o objetivo de espalhar o evangelho entre os povos não alcançados. Como congregacionalistas, os Judsons acreditavam no batismo infantil. Eles sabiam que, ao chegar à Índia, encontrariam William Carey, o famoso missionário batista. Durante a viagem, Adoniran estudou o batismo na Bíblia, esperando contrariar os argumentos de Carey. Em vez disso, ele voltou às convicções batistas. Dentro de algumas semanas, Nancy também se tornou uma batista convencida. Embora sua demissão tenha falado com sua integridade, isso também significava que eles estavam agora sem patrocínio financeiro. Ao chegarem a Calcutá, os Judson receberam o batismo dos crentes por imersão de um dos colegas de Carey e renunciaram à sua nomeação com o Conselho de Comissários americano. Os Judson renunciaram porque não acreditavam que poderiam plantar igrejas que batizavam crianças. E foi para isso que foram enviadas. Embora a sua demissão tenha falado com sua integridade, isso também significava que agora eles estavam sem patrocínio.
Luther Rice, outro missionário congregacionalista que seguiu Judson até Calcutá, também se tornou batista. Os três concordaram que o Rice retornaria aos Estados Unidos para incentivar os batistas americanos a apoiar financeiramente a missão. Rice provou ser fundamental na formação da primeira sociedade missionária estrangeira batista na história americana, enquanto os Judasos foram os primeiros missionários apoiados pela sociedade. Os Judasos imediatamente começaram a aprender o idioma e a cultura birmaneses, acreditando que ambos eram necessários para uma proclamação eficaz do Evangelho. A tradução da Bíblia se tornou um elemento-chave na missão de Judson, com o trabalho sendo realizado tanto em birmanês quanto em Pali. Pali é o idioma antigo preferido pelas elites culturais. No final de sua vida, Adoniram havia traduzido a Bíblia para birmanês, editado vários dicionários e ferramentas lexicais para cristãos birmaneses e autor ou traduzido numerosos folhetos sobre uma variedade de tópicos teológicos e devocionais. Os historiadores concordam que o trabalho pioneiro de tradução de Adoniram continua sendo seu legado mais duradouro. Os judeus costumavam conhecer doenças, passaram por muitas provas e tribulações, sofrimentos e mortes. Eles perderam 3 filhos depois de ficar gravemente doente. Nancy passou 2 anos na América convalescendo, apenas para descobrir que ela e o marido eram celebridades lá. Logo depois que Nancy voltou ao campo, eclodiu uma guerra entre a Birmânia e a Inglaterra. Em 1824, o imperador birmanês aprisionou quase todos os homens ocidentais como supostos espiões do governo britânico. Isso incluiu Adoniram, que passou 19 meses em 2 prisões diferentes, incluindo uma supervisionada por assassinos condenados que haviam sido poupados da morte em troca de servir como carcereiros. Muitos prisioneiros morreram, mas a devoção de Nancy manteve Adoniram vivo. Ela incomodou, implorou e subornou para poder fornecer comida para o marido preso. Ela até conseguiu dar a Adoniram seu travesseiro pessoal, no qual foi costurada sua tradução da Bíblia birmanesa. Durante todo o tempo, Nancy estava amamentando e criando 2 meninas birmanesas órfãs. Adoniram acabou sendo libertado da prisão para poder servir como tradutor para as negociações de paz entre a Birmânia e a Inglaterra. Mas o fim da guerra não foi o fim dos sofrimentos dos juízes. Nancy morreu em 1826, seguida por Maria Judson, de 2 anos e 6 meses depois. A dor de Adoniram levou a finalmente recuar à reclusão. Ele ficou cada vez mais recluso, finalmente construindo uma cabana na selva. Ele chamou sua cabana de The Hermitage e passou 40 dias vivendo na selva, comendo pouco além de rações mínimas de arroz. Ele cavou sua própria cova e passou muitas horas contemplando a morte. A selva estava infestada de tigres e muitos locais temiam que Adoniram fosse comido. Quando ele voltou em segurança de seu exílio, todos ficaram surpresos por ele ter sobrevivido. Ao longo de 1830, Adoniram emergiu cada vez mais de suas trevas espirituais com uma nova determinação de alcançar a Birmânia para Cristo. Ele desfrutou de uma década de fecundidade evangelística, especialmente entre o povo tribal de Karen. Ele também continuou seu trabalho de tradução e orientou o fluxo constante de jovens missionários batistas que vinham à Birmânia para trabalhar entre os birmaneses e Karen. Adoniram se casou mais 2 vezes e fez uma viagem à América, onde falou sobre missões em todo o litoral leste. Ele morreu em 1850. O trabalho de tradução de Adoniram, seu legado mais importante, continua a colher frutos do Evangelho em Mianmar e serve como exemplo para numerosos missionários em todo o mundo. Adoniram Judson e suas esposas, especialmente Nancy, ocupam um lugar de destaque na história das missões